Irmãos, vamos colocar de pé e orarmos a Deus, iniciando a nossa reunião. Bendito Pai Celestial, neste momento, quando vamos adorar a Ti, engrandecer o Teu nome, te pedimos, Senhor, que Tu venhas nos auxiliar uma vez mais com o Teu Espírito, com a Tua presença. Dá-nos a sabedoria, Senhor, e o coração de verdadeiros adoradores, e faz com que em tudo quanto aqui se fizer, o Teu nome seja grandemente engrandecido. Visita cada coração e cada vida com a Tua fidelidade e bondade, e em tudo mostra a Tua glória. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus juntamente com o grupo. Nós também cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus, iniciando este culto, hino de número 396 da nossa harpa cristã. Além do nosso entendimento. Glorioso em Deus sublime intento,
continuar louvando, enaltecendo ao Senhor por este amor glorioso. 515 da nossa harpa cristã. Louvemos ao Senhor. Esse hino é uma verdadeira injeção de ânimo para nós. Aleluia. Medite na letra desse hino, louve e vai dizendo: Senhor, se o Senhor vai comigo, eu irei. Aleluia. Glória a Deus. Cristo
estaremos sempre ao lado do Senhor em nossas vitórias. E por mais que o inimigo tente tirar aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que é nossa herança, aquilo que o Senhor preparou para nós, mas eu tenho certeza de uma coisa: o nosso Deus nunca falhará. Amém? Olhe para o teu irmão que está do teu lado, tua irmã, e diga: o nosso Deus nunca falhará. Aleluia.
isso nessa noite? Aleluia! Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem bênção para a tua casa, Deus tem vitória para o teu lar, Deus tem promessas para estar sendo renovadas em nossas vidas, Deus tem algo glorioso. Eu digo sempre, irmãos, nós temos um dia cansativo, todos nós temos os nossos afazeres, mas quando entramos na presença desse Deus maravilhoso, tudo fica leve, tudo fica diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito habita em nós, e o Espírito, quando ele começa a se mover, quando ele acha lugar na nossa vida, no nosso dia, no nosso horário, quando ele tem um espaço na nossa vida, sabe o que acontece? Tudo vai se renovando, porque o Espírito é renovo, é ele que traz vida, é ele que traz aos ossos secos a carne, o nervo, coloca de pé, é ele que coloca a tua vida de pé nesta noite. Vamos ficar de pé nessa noite, aleluia. Santo, você vai pôr a mão sobre o teu coração nesta noite e você vai dizer assim: Senhor, eu preciso de uma bênção, Senhor. Como vimos na quinta-feira passada, há um rio que corre do trono da graça de Deus e Ele está aqui, Ele está emanando nesta noite. É rio de bênção, é rio de renovo, é rio de glória, é rio de poder que está neste lugar. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor
receba a tua bênção nesta noite. Amém. Irmãos, nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus juntamente com o presbítero Wesley. Em seguida, o pastor Joab está intercedendo pelos pedidos de oração. Louvado seja Deus, toda honra, toda glória pertence ao nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo nessa noite no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém. Glórias a Deus. Neste momento, nós vamos estar intercedendo a Deus pelos pedidos de oração. São muitos os pedidos que têm chegado até nós. Vamos estar lendo aqui neste momento alguns deles. Antônio Costa Barbosa e família, Paulo Martins e família, Júlio e família, Suzana e família, Maria Conceição, Francisco Ferreira, Rafael Moreira, Ronaldo Cunha, Neto e família, família Abide, família Kini, Ataíde e família. Também gostaria de interceder nesta noite, junto com a igreja, por uma irmã ali do Vale Verde que está hospitalizada. Ela está com uma gravidez de risco e está correndo risco tanto a criança como essa mãe. Mas para o nosso Deus, como nós acabamos de louvar e exaltar o nome dele, tudo é possível e ele tem todo o poder. Também vamos estar intercedendo pelo Cauã, que vai estar passando por uma cirurgia, e nós cremos que a vitória é certa. Amém? Quantos creem assim nesta noite? Então, com a tua mão de intercessor nessa noite, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, amantíssimo Senhor, Criador dos céus e da terra, é no nome santo de Jesus, teu Filho, que neste momento, Senhor, levantamos este clamor, ó Pai, nesta hora, neste dia, Pai, sabendo, Senhor, que já de antemão, Senhor, nós, ó Pai, cremos na vitória. Nós, ó Pai, nesta noite, Senhor, acreditamos que não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus poderoso igual a Ti, ó Pai, e é por isso que nesta noite, na autoridade do Teu nome, nós nos levantamos contra toda sorte de males, contra toda enfermidade, contra toda obra, Senhor, ó Pai, contrária, contra toda palavra de maldição, obra de feitiçaria, macumbaria, seja o que for, nesta noite vai ser desfeito pelo poder do nome
que é sobre todo nome, o nome de Jesus, aleluia. E nesta noite, ó Pai, aqui está, Senhor, esta lista de pedidos de orações. Ó Pai, quantas vidas necessitando de uma cura, quantas vidas necessitando de uma porta, quantas vidas necessitando, Senhor, de algo vindo de Ti. E o Senhor é o Pai das luzes, o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, o Senhor é o dono da vida, que vai além da medicina. Abençoa, visita aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados, levanta com poder e glória, e mais uma vez glorificaremos o Teu nome, sempre e eternamente, ó Pai. Abençoa o pastor Raimundo, Deus, restitui, Senhor, o Teu filho, Senhor, traz saúde, Senhor, meu Deus, visita ele, ó Pai, visita cada um, Senhor, meu Deus, que aqui está nesta noite, cada mão levantada, cada família que veio à casa do Senhor nesta noite. Eu sei que o Senhor tem uma vitória, eu sei que o Senhor tem uma bênção. Deus, continua conosco, fala através da Tua palavra, oh aleluia, através dos louvores, ó Pai, através dos irmãos, ó Pai, e que nesta noite não venhamos ouvir apenas aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem o melhor para a Tua igreja. Fica conosco nesta hora, Deus, e pela fé nós estamos orando, mas nós já estamos crendo e tomando posse da vitória, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Te amamos, Deus. Vamos, a irmã Clara louva a Deus com um de seus hinos. Em seguida, o irmão Rafael Mendes também louva ao Senhor. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Desespero me
Deus com um de seus hinos. Em seguida, o irmão Cícero está louvando a Deus. Quando o irmão Cícero estiver louvando, nós vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas, e depois o pastor Sebastião estará nos transmitindo a palavra. Salve os irmãos, rapaz do Senhor, amém? Vamos continuar louvando e exaltando ao Eterno. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, também o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, também o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Também desejo cumprimentá-los, amados, com a paz do Senhor Jesus. Convidar a minha esposa para adorar ao Senhor comigo nessa noite tão maravilhosa. O salmista dizia
que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu digo, meus amados, que o louvor é uma forma de gratidão maravilhosa para com o nosso Deus. E é o que eu mais faço nesta vida, por retribuição e gratidão da salvação que Ele me tem dado, que Ele tem me dado. E é o motivo primordial para que eu e você venhamos adorar e glorificar o nosso Deus, mesmo que estivermos passando por lutas difíceis. O Senhor Deus, o amor dele é incomparável e jamais te desamparará. O Senhor vai dizer neste louvor aqui, o escritor deste louvor, ele vai dizer: por que estás assim? Porque já não escuto o teu conversar comigo, já não te vejo mais ajoelhar diante da minha presença e buscar a minha face, sabendo que eu tenho poder para te levantar e restituir tudo aquilo que você perdeu. Vamos continuar nesse espírito de adoração nessa noite. Escute. Aleluia. O Senhor diz para você assim nessa noite, olha, escute. Por que estás assim, cabisbaixo e comigo já não fala mais? Cada dia que se passa mais distante, essa prova que você está enfrentando vai passar. Por que estás assim, deixando o medo tomar conta do seu coração? E ainda falta fé para você caminhar. Eu não vejo mais você me procurar, eu não vejo mais você se ajoelhar, eu não vejo você comigo falar o que aconteceu. Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que você não se alegra, faz tanto tempo que eu quero te dizer como é que eu vou fazer. Vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar, será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando: será que é ele? Você vai responder: eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus dá livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Então canta, descansa e anda. Então canta, descansa e anda. Caminha, porque o pão quem provê é o Senhor na tua vida. Canta, porque a providência ainda vem do Senhor para mim e para a tua vida. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar, será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando: será que é ele? Você vai responder: eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus dá livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar.
Caminha que Jesus dá livramento. Caminha que Ele mesmo sopra o vento. Está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Então canta, descansa e anda. Então canta, descansa e anda. Nada vai faltar, Jesus vai providenciar. Vai providenciar. Então Canta que o Senhor está provendo o teu sustento. Que Deus abençoe. Quero com muita alegria cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para lermos no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, iniciando do versículo 1 a seguir. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo do meio de uma sarça, ou numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheci o seu sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daqui para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, temos lido aqui um texto que narra o chamado de Moisés, a sua chamada para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Israel estava lá na escravidão do Egito já por muito tempo, e nesse texto aqui nós encontramos então Deus chamando Moisés e enviando ele a Faraó com a missão de tirar o povo de Israel, libertar o povo de Israel do Egito. E nós então aqui nesse texto nós vamos observar alguma coisa aqui, onde Deus vai se manifestar, como Deus vai se manifestar e o porquê que Deus vai se manifestar aqui nesse texto. Onde Deus vai se manifestar está aí no versículo 1. A Bíblia nos diz que Moisés, como pastor de ovelhas, ele vai até o Monte Horebe, e diz a Bíblia que atrás do Monte Horebe ainda, ele vai levar o seu rebanho para pastar, e ele então ali ele vai ver um pé de sarça, um arbusto, pegando fogo em chamas, e chamou muita atenção de Moisés, porque ele viu que o fogo não consumia aquela sarça, e quando ele viu aquilo ali, chamou a atenção dele, porque era comum lá no deserto pegar fogo na sarça, pegar fogo no mato, devido à alta temperatura do dia, o calor muito intenso, então pegava fogo mesmo nos galhos secos. Mas só que o que chama a atenção de Moisés aqui é que o fogo está no meio da sarça
e o fogo não está consumindo a sarça. Então isso chamou a atenção de Moisés, e ele vai agora se aproximar daquela sarça para ver o que está acontecendo, porque há algo de estranho ali, há algo de incomum ali, há algo diferente acontecendo ali. E quando ele vai chegando perto, então Deus brada para ele, através do anjo, que não chegasse perto, porque tratava-se de uma visão celestial, era uma manifestação de Deus. Então Deus ele vai se manifestar aqui na sarça, e isso nos chama a atenção, porque segundo os historiadores, no Egito na época havia cerca de 290 espécies de árvores, e Deus vai escolher um arbusto, Deus vai escolher justamente a sarça, que é uma árvore pequena, nem árvore é sequer, é um arbusto, uma pequena planta, uma planta típica do deserto, que nasce no deserto, cresce no deserto, vive no deserto, morre no deserto, típica do deserto. Uma sarça é um arbusto, é uma árvore que, se formos analisar, não serve para nada, porque não tem madeira, não produz fruto. Uma árvore, um arbusto que não tem serventia para nada. E Deus vai se manifestar justamente na sarça. Sarça não tem beleza, sarça não tem flor, a sarça não tem fruto, a sarça não é uma planta medicinal, não é uma planta ornamental, não é uma planta que serve para tirar madeira, extrair madeira para fazer móveis ou alguma coisa. Então é uma planta praticamente inútil, pequena, inútil, muito comum lá no deserto, e Deus vai se manifestar justamente na sarça. E isso nos chama a atenção, porque Deus escolheu a minha vida e Deus escolheu a sua vida para se manifestar também. Deus se manifesta nas coisas pequenas, nas coisas que aos olhos do homem, aos olhos do mundo, não tem significância, não tem importância e até não tem valor. Paulo vai dizer isto, que Deus escolhe as coisas pequenas, as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para usar essas coisas, se manifestar nessas coisas e operar através dessas coisas. E essas coisas são a minha vida e a sua vida. Então Deus vai se manifestar justamente na sarça. E isso nos chama muita atenção, porque lá em Israel, não no Egito, mas lá em Israel, a oliveira, ela é conhecida como a rainha das árvores. A rainha das árvores é a oliveira. Mas Deus vai se manifestar aqui na sarça. Deus vai escolher a sarça. Então Deus, para se manifestar, muitas vezes nós achamos que Deus escolhe o lugar. Deus olha o lugar, nem sempre é assim. Deus se manifesta nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Deus se manifesta através de coisas que nós achamos que Deus nunca vai usar. Deus fala através de coisas que a gente nunca imagina que Deus vai falar, usar para falar. E Deus fala conosco. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Usa quem Ele quer, fala através de quem Ele quer, se manifesta como Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus é maravilhoso nessa maneira aqui. Então onde é que Deus vai se manifestar? Deus vai se manifestar numa sarça. E Moisés tem aquela visão maravilhosa, aquela visão tremenda. Ele vê a sarça, ele vê o fogo queimando no meio da sarça, e a sarça está como que sem sentir nada, sem queimar, sem sentir o calor daquele fogo que está no meio dela, porque é o fogo de Deus, é o fogo divino, é o fogo que não consome. E esse fogo aqui vai justamente representar o quê? Deus está dando como que uma visão para Moisés, que Deus estaria no meio do seu povo, porém não destruiria o seu povo, assim como Deus estava no meio da sarça e não estava destruindo a sarça, não estava queimando, não estava matando, não estava destruindo aquela sarça. Da mesma forma, Deus, sendo um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus grandioso, Ele estaria no meio do seu povo, todavia, não para destruir o seu povo, mas para alegrar o seu povo, para abençoar o seu povo, para ajudar o seu povo, para estar no meio do seu povo com a sua presença gloriosa. Então Moisés, ele vai
agora chegar perto daquela sarça para ver o que está acontecendo. Vocês podem observar que por 5 vezes aparece a palavra sarça aqui, dando um destaque para a sarça, porque Deus se manifesta na sarça. Então há um destaque aqui na sarça, por 5 vezes aparece aqui o nome sarça, e Deus falando e se manifestando por meio da sarça. Graças a Deus, por meio de uma coisa que não tem valor, não tem importância, não tem significado, uma planta simples, comum, típica do deserto, irmãos, mas Deus se manifesta através da minha, da sua vida, da nossa vida, aqui nesse mundo. Graças a Deus, o mundo conhece Deus por meio da minha vida e por meio da sua vida, por meio da igreja, por meio de nós, é que Deus se revela ao mundo também. E nós encontramos então Moisés vai se aproximando, e Deus diz para ele: Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Moisés agora ele sente que está diante de um Deus poderoso, e não só poderoso, tremendo, grandioso, mas um Deus que é santo também. Então agora Deus pede para ele tirar a sandália dos seus pés. Isso não significa, eu já vi uma pessoa fazer isso, uma certa feita veio uma pessoa nos visitar, eu estava dirigindo uma congregação, e ele veio nos visitar, de uma outra denominação, e quando ele chamei ele para ir vir ao púlpito, ele era um pastor, e quando ele foi subir no púlpito, ele tirou o sapato e deixou embaixo, e depois terminou o culto, eu perguntei para ele, mas o irmão deixou o sapato aqui embaixo? Não precisa deixar não, irmão, pode subir com o sapato. Não, mas é que está escrito na Bíblia que quando a gente chega na presença de Deus, nós temos que tirar o sapato. Aí eu falei para ele: não, irmão, mas na presença de Deus, Deus está em todo lugar, não é só no púlpito, Deus está no meio da igreja, então ele tem que tirar o sapato da fora. Mas irmãos, essa pessoa interpretou a pé da letra, que para chegar no púlpito tem que tirar o sapato. Ele tirava o sapato, deixava embaixo e subia em cima. Na congregação dele fazia isso, e veio fazer lá onde eu estava também. Mas não precisamos fazer isto. É que Moisés está aqui trazendo a sandália do Egito, o pó do Egito, a sujeira do Egito. Então Deus pediu para ele, aqui é um caso especial, diferente, não é uma doutrina, não é um dogma, não é uma coisa que precisa ser feita. Deus está pedindo para Moisés tirar a sandália e se aproximar dele, descalço. Então agora Moisés faz isso, e quando Deus chega, então Deus se identifica como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E agora sim, Deus, além, nós sabemos agora como ele se manifestou, nós sabemos onde ele se manifestou, e agora Deus vai dizer o porquê que ele se manifestou. No versículo 7, Deus diz: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor e conheci as suas dores, e por isso eu desci para livrá-los e fazê-los subir. Então Deus, ele vê, Deus ele ouve, Deus livra e Deus levanta, Deus leva para cima a pessoa. Graças a Deus por isso. O mesmo que Deus está dizendo que faria com o seu povo aqui, ele fez na minha vida, e ele tem feito na vida de muitas pessoas. E nessa noite eu quero dizer para você, onde quer que você esteja, Deus está vendo a tua vida, porque Deus está dizendo aqui: eu vi a aflição do meu povo. Deus está vendo a tua aflição também, Deus está vendo a tua dificuldade, as tuas dores, o teu sofrimento, as lágrimas que tu tens derramado. Deus está vendo a tua dor, seja ela qual for e esteja onde estiver. Deus está vendo o teu sofrimento nesta noite, e ele está dizendo para você que eu tenho visto o teu sofrimento, assim como ele estava dizendo para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito. Um dia Deus viu o meu sofrimento, Deus viu o teu sofrimento também, quando estávamos no Egito deste mundo, e Deus estendeu a sua mão para nós e nos tirou desse Egito e nos libertou desse Egito, e hoje estamos aqui para adorar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Então Deus, ele vê, graças a Deus, ele vê a tua aflição. Talvez o teu pai não vê, teu amigo não vê, teu parente não vê, teu irmão de fé não vê, teu companheiro não vê. Talvez muitas pessoas que você gostaria que visse, ou que pelo menos te ajudasse nessa hora, talvez tenham se
demonstrado indiferente e não tem visto a tua aflição, mas eu quero te dizer que há um Deus no céu que está vendo o teu sofrimento, está vendo a tua aflição e pode fazer algo por você. E Deus ainda diz: eu tenho visto a aflição do meu povo e eu tenho ouvido o seu clamor. Deus ouviu o clamor do povo também. Graças a Deus, o povo estava ali no Egito, debaixo do jugo de Faraó, ali na escravidão, sofrendo, mas o povo estava clamando e pedindo a Deus por livramento. Não sabemos quantas orações aquele povo fez, não sabemos por quantas vezes aquele povo estava orando, mas sabemos sim que eles estavam orando, de alguma maneira eles estavam orando e clamando a Deus, que Deus lhes desse um livramento. E Deus diz aqui: e eu tenho ouvido o seu clamor. Deus vê e Deus ouve também o nosso clamor. Então clame a Deus, seja qual for a tua luta, a tua dificuldade, o teu problema, clame a Deus, busque a Deus, busque ao Senhor, ore, vá buscar a Deus, fale com Deus, conte o teu problema, conte a tua luta, a tua situação, e Deus tem a solução para você, Deus tem a resposta para você, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma porta aberta para você, Deus tem um milagre para você, mas você tem que abrir a tua boca e pedir, você tem que abrir a tua boca e clamar. Você não pode cruzar o teu braço, fechar a tua boca e esperar um milagre, não. Clame, busque, use a tua fé. Então Deus diz aqui: eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus diz mais ainda: e eu conheci as suas dores. E o conhecer aqui é sentir. Deus sentiu a dor do seu povo. Eu conheci, versículo 7, eu conheci o seu sofrimento. O conhecer aqui é conhecer de perto, é sentir na pele. O Senhor Jesus, Ele sente a tua dor também, Ele sente o teu sofrimento. Ninguém fez o que Ele fez, Ele veio aqui para sentir a nossa dor, sentir o nosso sofrimento, e Ele sente as nossas dores também, Ele conhece o nosso sofrimento. Isso nos alegra, porque muitas vezes nós pensamos que estamos sofrendo, estamos ilhados, estamos no mundo sozinhos, ninguém nos vê, ninguém não se compadece de nós, ninguém estende a mão para nós. Mas só que tem uma coisa: lá em cima tem um Deus que Ele conhece o nosso sofrimento aqui nesse mundo. Deus sabe como você tem sofrido ultimamente, Deus sabe o quanto você tem sofrido para estar na presença de Deus, o preço que você tem pago, as lágrimas que você tem derramado. Deus tem contemplado tudo isso, Deus tem conhecido tudo isso. Mas Deus ainda diz aqui: olha, não só vi, não só ouvi, não só conheci, mas eu desci. Deus está dizendo: eu desci pessoalmente aqui. Desci, Deus desceu também lá na manjedoura, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para nos tirar da escravidão desse mundo, do sofrimento, para tirar o homem do lamaçal do pecado, da escravidão do pecado. Deus desceu na pessoa de Jesus Cristo a este mundo, porque se Deus não descesse, nós não podíamos subir. Deus está dizendo aqui: eu desci para fazer esse povo subir, para livrar esse povo e fazê-lo subir, porque se Deus não descesse, nós nunca íamos subir. Se Deus não tivesse descido aqui, nós nunca subiríamos, nunca seríamos livres, porque se Deus não descesse lá no Egito, aquele povo jamais sairia de lá, jamais aquele povo escaparia das mãos de Faraó, jamais aquele povo se livraria de Faraó, se Deus não descesse lá com a sua mão forte e poderosa e tirasse aquele povo lá do Egito. Assim também era a nossa vida. Se Deus não tivesse descido aqui na pessoa do seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e estender a sua mão amiga, a sua mão maravilhosa, a sua mão poderosa para nós, nós estaríamos no lamaçal do pecado, na escravidão do pecado. E o homem sem Deus, ele é um escravo. Ele é um escravo. O homem sem Deus, ele é um escravo que precisa de libertação. E o único que pode libertar é somente Jesus Cristo. Só Ele é o libertador, que liberta o homem completamente, liberta dos vícios, liberta do pecado, liberta da condenação eterna, liberta de todos os males. Só Jesus Cristo liberta o homem. Ele é o grande libertador que veio a este mundo, graças a Deus, para trazer libertação para o homem que estava oprimido pelo pecado, subjugado pelo Faraó, escravizado pelo pecado.
mas Jesus Cristo, Ele liberta o homem, graças a Deus. E eu agradeço a Deus porque daquelas pessoas que eram meus companheiros, entre aspas, né, lá no mundo, aquelas pessoas que saíam comigo, que a gente bebia uma cerveja junto, uma pinga com coca, uma caipirinha, a gente tomava junto, entendeu? E eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu estou aqui vivo, graças a Deus. Não forte, mas estou vivo, né? Graças a Deus, né? Fisicamente não tão forte, mas estou vivo. E aqueles lá, irmãos, quase todos eles morreram, novos ainda, partiram para a eternidade. Uns morreram baleados, outros esfaqueados, outros de acidentes e outros por doenças. Mas eu agradeço a Deus porque eu estou aqui, irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, não porque eu sou bom, porque eu sou merecedor, mas porque Ele é bom, porque Ele estendeu a sua mão para mim, e eu estendi a minha mão e peguei na mão dele, e estou firme servindo ao Senhor. O tempo passou, muitas lutas vieram, muitos problemas, mas Ele nunca me deixou, Ele sempre esteve do meu lado, graças a Deus, e por isso eu venci, e estou aqui para servir ao Senhor. Graças a Deus, juntamente com os irmãos. Então Deus diz: eu desci para livrá-los e fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. E nós tiramos aqui desse texto aqui pelo menos umas 3 lições, rapidamente aqui, irmãos, umas 3 lições. E a primeira lição que eu tiro daqui desse texto, irmãos, é que Deus não esqueceu o seu povo. Israel estava lá no Egito, não sabemos quanto tempo, ele ficou muito tempo ali no Egito, talvez uns 400 anos, porque lá em Gênesis 16, quando Deus fala com Abraão, Deus diz a Abraão: a tua descendência será peregrina na terra, e eles ficarão 400 anos peregrinando, e depois de 400 anos eu os visitarei, e os livrarei, e os trarei de volta a essa terra aqui, que Abraão estava em Canaã nessa época. Então, irmãos, o tempo passou, provavelmente uns 400 anos, mas Deus não esqueceu o seu povo. Quem sabe aquele povo estava lá, levantava cedo, ia lá amassar barro, fazer tijolo para o faraó, construir cidade para o faraó, construir casas para o faraó, construir pirâmide para o faraó, fazer aquelas coisas para o faraó lá, irmãos, e sem receber nada, só em troca da comida, e debaixo de chicote, naquele sofrimento. Quem sabe muitas vezes os israelitas pensavam: Deus nos esqueceu, nós vamos morrer aqui na escravidão. Mas só que tem uma coisa, no tempo certo, Deus fez a sua palavra se cumprir. Deus não esqueceu o seu povo. Deus não esquece você, meu irmão. Deus diz através do profeta Isaías: pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? Ainda que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Na palma da minha mão eu tenho te gravado. Deus não esquece de nós em momento algum, irmãos. O homem esquece de Deus, o homem vira as costas para Deus, mas Deus não esquece o homem. Deus não vira as costas para o homem. Deus está à procura do homem. Deus está de olho no homem. Deus está atrás do homem. Deus está à procura do homem. Deus quer abençoar a vida do homem, mas o homem está sempre correndo, fugindo de Deus. Mas Deus não esquece. Então a primeira lição que nós tiramos aqui, que Deus não esquece o seu povo. O tempo passou, o povo estava na escravidão, mas Deus não esqueceu o seu povo ali não. Deus não esquece você não, irmão. Você pode estar na luta, na prova, no sofrimento, mas Deus não esquece de você não. Graças a Deus, na hora certa Deus vai entrar com providência. E a segunda lição que nós tiramos aqui é que no tempo certo Deus cumpre a sua palavra, porque Deus disse para Abraão, lá no capítulo 16 de Gênesis, que eu já citei aqui, que Deus disse para Abraão: Abraão, a tua descendência vai servir lá no Egito, vai ser escrava no Egito, mas no tempo certo eu os visitarei. E Deus deixou a taça encher. Quando a taça encheu, Deus veio com a sua mão forte e poderosa, que é nesse texto aqui, para livrar Israel, para livrar o seu povo, para livrar os descendentes de Abraão, para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa. Irmãos, Deus cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus falou para você vai se cumprir, pode esperar. A promessa que Deus te fez vai se cumprir, haja o que houver, aconteça o que acontecer, pode esperar que Deus vai cumprir, porque Ele vela sobre a tua palavra para fazê-la cumprir. E Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, a sua
sua palavra vai se cumprir, porque Ele está velando por ela. Pode esperar, meu irmão, pode descansar, que no tempo certo Deus vai cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida ou através da sua vida. Pode esperar, pode se tranquilizar, que Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua palavra. E a terceira lição que nós tiramos aqui é que Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo para agir. Israel estava lá no Egito, no sofrimento, como já dissemos, clamando, pedindo a Deus por livramento, e Deus já tinha prometido a Abraão que Deus ia livrar o povo dele. Mas só que tem uma coisa, passou-se 400 anos aproximadamente, de Gênesis 16 até esse capítulo aqui, vai se cumprir aproximadamente 400 anos, e no tempo certo Deus, Ele veio e fez a sua palavra se cumprir. Irmãos, Deus age no tempo certo. Há um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Esse ditado está completamente errado. Deus pode tardar no meu relógio, no seu relógio, no nosso calendário, mas Deus não tarda e nem falha. Ele age no tempo dele, e o tempo dele é sempre o melhor, é sempre na hora certa. Deus age no tempo dele, na hora certa, no momento certo. Deus age, Deus opera. Espere em Deus, irmãos, aguarde no Senhor, que no tempo certo Deus vai cumprir a sua promessa na tua vida. Pode esperar, irmãos, pode aguardar, porque o Deus que apareceu aqui para Moisés, que disse que ia livrar o povo de Israel que estava no Egito, na escravidão, esse Deus desceu agora, e Ele vai justamente usar Moisés, e vai tirar o povo da terra do Egito, e vai levá-los para a terra de Canaã, um lugar que emana leite e mel. Deus hoje quer abençoar a tua vida, tirar você do lamaçal do pecado, libertar a tua vida, e o que mais? Livrar você e levar você para um lugar maravilhoso, lindo, que é a Canaã celestial, um lugar que Ele preparou para os salvos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Nós temos ouvido a palavra de Deus nesta noite. Eu não sei se alguém no nosso meio que não é crente ainda na pessoa bendita de Jesus. Nosso irmão Sebastião, ele testemunhou da maneira gloriosa como Deus trabalhou na sua vida e o tem guardado até aqui. E este Deus, Ele quer também trabalhar por você, Ele quer estar com você, Ele quer te fazer triunfar sobre tudo aquilo que te aflige, que te atormenta, e acima de tudo, te dar uma salvação eterna. Um dia tudo terá passado. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua aparência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vivemos num mundo em que tudo está indo embora, mas aquele que serve a Deus, aquele que ao Senhor entregou a sua vida, não passará. Ele está guardado pelo poder e pela eternidade do nosso Deus. Alguém nesta noite que deseja tomar esta decisão e aceitar Jesus como seu Salvador, colocar no Senhor a sua fé, entregar-lhe o seu coração nesta noite? Alguém no nosso meio que não é crente ainda e deseja tomar esta decisão? Ou alguém que está longe dos caminhos do Senhor e sentiu o desejo de voltar-se para Deus nesta noite? Alguém? Se não há, que o Espírito Santo prossiga falando a cada vida e a cada coração. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Dizimou nesta noite o Ataíde da Costa Reis. Irmãos, não se esqueçam que nós teremos aí no dia 5, agora, nós teremos o nosso batismo. Então domingo que vem é a última aula preparatória para o batismo, para os candidatos, aqueles que estão aguardando para o batismo, e a última aula antes do batismo. As aulas prosseguem depois, mas os irmãos estejam atentos. Nesta última aula, irmão Wesley transmite as orientações sobre o batismo em si. É muito importante que os irmãos estejam, aqueles que estão se preparando para o batismo. Então, domingo às 9 horas, na sala dos novos convertidos, irmão
Wesley estará transmitindo as orientações finais sobre o batismo. Também os irmãos, não se esqueçam, no domingo a nossa escola dominical e à noite o nosso grande culto de louvor e de adoração a Deus. Oremos. Bendito Pai Celestial, nós te somos gratos, Senhor, por tudo quanto Tu nos tens concedido nesta noite. Louvamos-te pelo Teu amor, a Tua graça que tem estado com as nossas vidas. Louvamos-te, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de Te adorar. Louvamos-te pelos Teus filhos, Senhor, que de Ti receberam a graça, a oportunidade de contribuir e de dizimar. Te pedimos, Senhor, que Tu os prosperes, que Tu os guardes em todos os seus caminhos, Senhor, e que Tu cumpras sobre as suas vidas as Tuas maravilhosas promessas. Agora, ó Senhor, retornando aos nossos lares, guarda-nos de todo mal e de todo perigo, e em tudo, Senhor, mostra sobre as nossas vidas a Tua grande glória. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre todo o povo de Deus. Quantos dizem?